Bom dia a todos, queridos oblatos, noviços, monges. Hoje estamos fazendo o nosso Domingo de Espiritualidade. Hoje é dia 16 de agosto de 2020. E é nosso quinto domingo virtual por causa da pandemia. Mas por um lado é muito bom porque nós podemos ter assim conosco os oblatos que não moram em São Paulo e também podem participar. Gostaria em primeiríssimo lugar parabenizar, homenagear os aniversariantes onomásticos e natalícios desse mês. No dia 1º de agosto, Dom Afonso teve seu aniversário tanto natalício quanto onomástico. No dia 3, a irmã Lídia Elíria. Dia 11, irmã Clara Celina. Dia 12, irmã Beatriz Luciene. Dia 20, irmão Estevão András Szent Miklós. Dia 23, eu, todos onomásticos. Irmã Rosa. Natalício, a irmã Mônica no dia 20 e também o seu onomástico no dia 27. Dia 28, irmã Juliana. Dia 28, irmão Elias. Tivemos várias festivas esse mês, mas gostaria de ressaltar um pouquinho dia 20 de agosto, que será a festa de Santo Estevão, padroeiro da Hungria. Eu ressalto um pouquinho porque a Pannonhalma, ele também teve um grande apoio de Santo Estevão naquela época, em 996, quando desde 996, e na época em que viveu Santo Estevão, de 997 a 1038. Santo Estevão foi o primeiro rei cristão da Hungria. Ele lutou muito contra o paganismo, contra o relativismo, contra todas as tendências que não eram muito sadias para o país. A sua missão era desenvolver o cristianismo, a fé, o trabalho honesto. Na verdade, ele elevou os húngaros da noite escura para a luz de Cristo. Santo Estevão valorizava muito a Santa Missa. Por isso, trouxe uma lei de que deveriam de construir igrejas para cada 10 cidadelas da Hungria. Construiu também escolas católicas, criou os bispados também. Aqui em São Paulo nós vamos festejar Santo Estevão através do Facebook pela Casa Húngara, às 10h30 da manhã, no dia 23. E o capelão húngaro daqui de São Paulo é o Dom Plácido, e ele fará logo no início uma meditação em húngaro, em português, e vários descendentes de húngaros também farão as meditações, e depois a bênção, e mais tarde vai ter a festiva com dos escoteiros húngaros, das festas da dança folclórica também. Bom, voltando um pouquinho para nossos oblatos, eu tenho assim uma grande satisfação, muito, muito feliz, porque temos o grande prazer de comunicar que iremos iniciar, e já estamos iniciando, um novo curso de noviciato de oblatos. Seria a nossa 10ª turma, a partir desse mês de agosto agora. O noviciato terá de 2 semestres a 3 semestres de duração, dependendo quantas vezes a gente se encontra, se é uma vez por mês ou ou quinzenal. E nossa intenção é que os encontros sejam nos sábados à tarde, às 15 horas até às 17 horas, com 2 palestrantes, 2 professores, e terminando, quando for deixar de ser virtual, terminando com a missa das 17 horas. Nosso mestre de noviços é irmão Elério, que é o Marco Goulart. Ele aceitou e ele já tem uma grande vivência em nossa oblação e nosso caminho beneditino. Assim, gostaria também de dizer qual é a nossa programação de hoje. Teremos, então, uma oração inicial, uma meditação sobre a transfiguração de Cristo, outra meditação sobre a Assunção de Nossa Senhora ao céu, a leitura da regra e a meditação sobre a regra,
e uma oração final. Também deixo como referência a palestra sobre a esperança que o abade Dom Felipe fará nesse mês que verificaremos a seguir, nós iremos informar. E mais tarde nós iremos também ter uma reunião com todos os conselhos, para que possamos também continuar a organizar o mês de setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, um bom domingo de espiritualidade a todos. Contem sempre com nossas orações e até breve. Bom dia, irmãos e irmãs oblatos. Vamos iniciar nossa manhã de espiritualidade com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Exultamos de alegria, na força e na luz do Espírito Santo, celebrando neste domingo, dia 16 de agosto de 2020, a solenidade da Assunção de Nossa Senhora ao céu em corpo e alma, por especial desígnio da providência do Pai. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Assim o apóstolo João começa a leitura do Apocalipse que hoje se proclama na igreja. Mais tarde dirá textualmente que esta mulher dá à luz um filho homem que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Assim nos escreve o grande São Bernardo: no sol, a cor e esplendor estáveis. Na lua, só há resplendor completamente incerto e mutável, pois a lua nunca permanece no mesmo estado. Com razão, pois, Maria é apresentada vestida de sol, já que ela penetrou o profundo abismo da sabedoria divina, para além de tudo aquilo que se possa crer. Sim, já aqui na terra, ela revestiu-se da sabedoria de Deus, porque na sua humildade e na sua absoluta fé, jamais se deixou levar pelas coisas efêmeras da terra. Ela abriu o coração desde o início para preencher-se da verdadeira ciência do alto. E quando ainda na juventude estava em oração, o anjo de Deus anunciou-lhe que ela seria a mãe do Salvador da humanidade. E sem pestanejar, ela deu seu sim generoso e no seu seio imaculado concebeu aquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Carregando dentro de si o Filho de Deus, que é dotado da mesma sabedoria e da plena ciência das coisas de seu Pai do céu, Maria foi revestida da beleza de Deus e pelos méritos de seu próprio Filho, não manchou sua alma das torpes impurezas do pecado. Refulgiu já na sua vida terrena o esplendor do céu. Por insondável desígnio de Deus Criador e Pai, assim como nos dirá o apóstolo Paulo na leitura, 1 Coríntios de 20 a 27, não obstante herdar a morte dos nossos primeiros pais Adão e Eva,
assim como o fará seu próprio Filho Redentor, ela antecipa a vida nova e a ressurreição de todos aqueles que pertencem a Cristo. O último inimigo a ser destruído, diz o apóstolo, é a morte, pois Jesus a destronou no glorioso mistério da ressurreição, do qual fez participar e associou a si a sua bem-aventurada e Santíssima Mãe e a conduziu ao céu para sentar-se com ele na glória eterna de seus eleitos. Tudo isso é prefigurado magistralmente no Evangelho. Quando a recebe em sua casa, Isabel, mãe de João Batista, chama-a bendita, assim como seu próprio Filho Redentor é bendito. É bem-aventurada porque viveu a fé de forma mais plena, sem o mínimo vestígio da nefasta desobediência de Eva, que gerou o pecado de toda a humanidade. Logo a seguir, a anunciada mãe do Salvador proclama que Deus é a sua alegria. E no seu cântico, que a Igreja cantará todos os dias até a consumação dos séculos, ela exalta a grandeza da misericórdia daquele que nela opera grandes maravilhas. Mas a maior maravilha não é, como qualquer um poderia supor, a gestação e a maternidade do Cristo de Deus, e sim a graça de permanecer imaculada e cumprir plena e integralmente a santa vontade do Pai, expressa no Evangelho daquele que é o fruto do seu ventre. São palavras do próprio Cristo Jesus. É incontestável a santidade desta Santa Mãe, cujo coração foi inundado da luz e da perfeição do seu amado Filho. Podemos dizer que é uma reciprocidade na comunicação dos bens celestes. Por um lado, a mãe transmite ao filho o que ela mesma recebeu de Deus, uma santidade plena e absoluta. Por outro lado, é o próprio Filho Jesus quem dota a sua mãe antes do seu próprio nascimento, pois ele é eterno como o Pai, das riquezas e dos dons celestiais. Por isso, a Santa Mãe do Redentor, após a salvação de seu Filho na cruz e a glória da ressurreição e ascensão ao céu, participa no reino dos bem-aventurados de modo pleno da vitória sobre a morte, como diz o apóstolo Paulo. Aquele mesmo que a libertou do pecado desde sua conceição, dignou-se levá-la ao céu em corpo e alma. E do alto do céu, aquela que ele tornou a nova Eva, foi dada mãe como herança a todos os que foram redimidos pelo seu sangue preciosíssimo no Monte Calvário. Ela é mãe de toda a humanidade. Como é grande o nosso Deus em seus desígnios de amor e de salvação. Aqui as palavras de São João Damasceno. Convinha que aquela que guardava ilesa a virgindade no parto, conservasse seu corpo, mesmo depois da morte, imune de toda a corrupção. Convinha que aquela que trouxera no seio o Criador como criancinha, fosse morar nos tabernáculos divinos. Convinha que a esposa desposada pelo Pai habitasse na câmara nupcial dos céus. Convinha que, tendo demorado a olhar em seu filho na cruz e recebido no peito a espada da dor, ausente no parto, o contemplasse assentado junto do Pai na glória. Convinha que a Mãe de Deus possuísse tudo aquilo que pertence ao Filho e fosse venerada por toda criatura como mãe e serva de Deus. O Papa Pio XII conclui: semelhante ao seu Filho, uma vez vencida a morte,
Maria foi elevada em corpo e alma à glória celeste, onde rainha refulge à direita do Filho, o imortal Rei dos séculos. Deus seja louvado por este triunfo da sua Santíssima Mãe, obra da redenção de seu Filho amado, nosso Senhor Jesus. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. A minha alma engrandece o Senhor, e exulta meu espírito em Deus meu Salvador. Pois ele viu a humildade de sua serva. Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, depôs do trono os poderosos e elevou os humildes. Saciou de bens os famintos e despediu os ricos sem nada. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, assim como prometera a nossos pais, a Abraão e a sua descendência para sempre. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, desde agora e para sempre, pelos séculos. Amém. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que elevou ao céu em corpo e alma a sua Santíssima Mãe Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, irmãos, nós vamos fazer uma breve reflexão sobre a transfiguração do Senhor. Quando Jesus se transfigura enquanto ele rezava. Ele que é Deus, que se fez homem e assumiu a forma de servo, né? Ele se esvaziou a si mesmo e enquanto ele reza, ele se transfigura. Ali, a luminosidade do Cristo, a sua pessoa divina transparece. Mas a nossa oração também não deveria ser assim? Nós temos um relato de quantos santos que rezam e eles também ficam luminosos. O próprio nosso Santo Antônio de Santana Galvão, o Frei Galvão, existem relatos de que quando ele ia do Rio para São Paulo, ali onde é a Dutra, saía uma luminosidade do quarto onde ele rezava. Isso era a luminosidade de um santo que rezava, não é? Transfigurado. Mas como é possível rezar assim? Como é possível chegar a esse nível de santidade? O próprio Evangelho também nos indica o caminho, não é? Quando diz, uma nuvem vem sobre aqueles discípulos, os amigos de Jesus, Pedro, Tiago e João,
E quando eles são encobertos pela nuvem, eles ficam amedrontados. Por quê? Porque isso significa a obscuridade da fé. Aquela nuvem obscura que cobre os apóstolos, que ficam na obscuridade da fé, e que então uma voz diz: este é o meu filho muito amado, escutai-o. Vejam, se nós queremos crescer espiritualmente, nós precisamos aumentar a nossa fé. Ou seja, o que São Paulo está dizendo é que o santo se torna santo pela fé. O justo é exatamente isso, não é? É o santo. São Paulo nos diz que o justo vive pela fé. Então, a santidade vive dentro de nós pela fé. E São Paulo também nos diz que o Evangelho é uma força de Deus que vai nos conduzindo de fé em fé à santidade. Então, irmãos, isto significa que nós precisamos entrar na nuvem da obscuridade da fé, onde nós não vemos diretamente, mas através da fé do ouvir. Fides ex auditio, que é a fé vem do ouvido. Então, nós devemos ouvir a palavra de Deus e crer. Crer porque Deus não se engana, óbvio, e não nos engana. Então, nós precisamos ir aos poucos purificando aquilo que Deus nos deu como muletas, quando nós começamos a caminhar trôpegos na nossa caminhada de fé. A vida de oração é que vai nos levar a esse crescimento na fé. E o que seriam essas muletas? Essas muletas são as razões humanas para crer. Tipo assim, eu creio porque eu vi um milagre. Sim, um milagre é verdadeiro, mas nós temos que crer não pelo milagre. Nós temos que crer porque foi Ele quem disse, porque é a palavra dele. Você crê porque você teve uma experiência, uma consolação, mas não é a consolação ou a experiência que deve fazer você crer, mas é porque você ouviu, como os discípulos. Essa é a purificação da fé, através da qual passam todos os santos. Então, o justo vive pela fé. Então, na nossa vida de oração como Cristo, um dia, se Deus quiser, nós vamos poder resplandecer também. Mas para chegar lá, nós temos que entrar na nuvem da obscuridade da fé, deixar de lado as escórias humanas e, ouvindo o Senhor, ouvindo a voz que vem dele, nós vamos crer e de fé em fé, se Deus quiser, um dia nós vamos poder dizer: eu vivo, mas não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs oblatos, agora vamos fazer a leitura da regra de São Bento e depois meditá-la. Hoje, o capítulo 61, dos monges peregrinos, como devem ser recebidos. Se chegar algum monge peregrino de longínquas províncias e quiser habitar no mosteiro como hóspede, e mostre-se contente com o costume que encontrou neste lugar, e porventura não perturbar o mosteiro com as suas exigências supérfluas,
mas simplesmente está contente com o que encontra, seja recebido por quanto tempo quiser. Se repreende ou faz ver alguma coisa razoavelmente e com a humildade da caridade, trate o abade prudentemente desse caso, pois talvez, por causa disso, Deus o tenha enviado. Mas, se depois quiser firmar a sua estabilidade, não se rejeite tal desejo. Maxime porque se pode conhecer sua vida durante o tempo da hospedagem. Mas, se durante o tempo da hospedagem for julgado exigente em coisas supérfluas ou viciosas, não somente não deve ser associado ao corpo do mosteiro, como também lhe seja dito honestamente, que se vá embora, para que também outros não se viciem com a sua miséria. Mas, se não for tal que mereça ser expulso, não somente se pedir para aderir à comunidade, seja ele recebido, mas também seja persuadido a ficar, para que outros sejam instruídos pelo seu exemplo. E porque em todo lugar se serve a um só Senhor, milita-se sob um só Rei. E se o abade julgar que o merece, seja lícito estabelecê-lo em lugar um pouco mais alto, não só para um monge, mas também para os já referidos ordenados sacerdotes e clérigos. Pode o abade estabelecer um lugar mais elevado que aquele em que ingressam, se achar ser digna de tal a vida deles. Cuide, porém, o abade que nunca receba para ficar um monge de outro mosteiro conhecido sem o consentimento do respectivo abade ou carta de recomendação, porque está escrito: aquilo que não queres que te seja feito, não o farás a outrem. Queridos irmãos e irmãs, então nesta passagem que a gente acabou de ouvir da regra de São Bento, do capítulo 61, nós podemos tirar algumas coisas. Uma delas, que é a questão da humildade de São Bento, que sempre está aberto a acolher e a aprender com o outro. Devemos acolher os hóspedes sempre, pois quem sabe, como diz São Bento, é o Senhor que o mandou, justamente como seu representante, para edificar e construir, para ajudar numa renovação da comunidade ou da fraternidade, talvez às vezes desanimada, esquecida. Então, sempre acolher. Para nós oblatos e oblatas, este capítulo é super precioso. Primeiramente, ensina-nos a disponibilidade que devemos ter em relação à recepção dos hóspedes, em nossas famílias, em nosso trabalho, com os nossos amigos, na nossa fraternidade de oblatos. E ainda nos ensina a recebê-los com o coração aberto e o espírito de fé que nos faz ver neles um enviado de Deus, que nos fará crescer na vida fraterna. Então que possamos, irmãos oblatos, continuar com este coração aberto em acolher os hóspedes, em acolher os nossos convidados, os nossos familiares, os nossos amigos, na nossa vida e na nossa fraternidade. Um grande abraço, com saudades, irmão André. Olá, irmãos. Mais uma vez, obrigado por me receber na sua casa. Agora, no próximo dia 30 de junho, a minha turma vai completar 35 anos de oblação. E a irmã Rosa pediu para eu falar um pouquinho dessa minha caminhada. Então, eu comecei a frequentar a fraternidade
a convite do irmão Plácido, que é o Edson, e do irmão Mauro, que é o Jaime. Eles faziam parte da comunidade de jovens da qual eu frequentava e me convidaram para assistir uma manhã de espiritualidade e eu comecei a frequentar as manhãs de espiritualidade. E assim foi por algum tempo. Aí veio o convite do noviciado, e no noviciado eu tive como mestre de noviço a irmã Escolástica, Dom Ernesto, Dom Pedro e Dom Beda. E confesso que nessa minha entrada para o noviciado, eu pude perceber um carinho muito grande dentro da fraternidade para comigo. E isso me cativou muito. Estar no meio deles era estar bem. Desses 35 anos, 9 anos eu coordenei a fraternidade. Participamos comigo na minha coordenação 2 encontros nacionais e fizemos um encontro regional do estado de São Paulo, que foi muito bom. Nós tivemos uma participação de mais ou menos 100 pessoas, 70, 80 pessoas, oblatos de São Paulo, né, do estado de São Paulo, e que até hoje, quando a gente vai aos encontros nacionais, que a gente encontra alguns oblatos do estado de São Paulo, eles lembram deste encontro. Foi um encontro bem marcante mesmo e bonito. Eu sou muito grato à fraternidade porque sozinho eu não sou ninguém. Eu preciso da minha família, eu preciso dos meus irmãos oblatos e eu preciso da comunidade. Porque eles, são vocês, que me levam a estar mais próximo de Deus. Eu acredito que sozinho não se dá para fazer o caminho. Eu preciso da ajuda de vocês. E a fraternidade, ela me ajudou muito quando eu perdi meu pai, 2 irmãos e a minha mãe. Em questão um por ano, né? Foram 4 anos de luto seguidos. E a fraternidade foi que me deu um apoio muito grande. Eu pude perceber e receber o carinho que cada um deu naquela época. Tanto os irmãos como os monges. E eu sou muito, muito grato a tudo isso. E a minha oblação, ela se faz ainda dia após dia. É através da leitura da regra, do ofício das leituras. Eu não consigo fazer todas as horas. Geralmente eu faço as completas e o ofício das leituras. Às vezes eu consigo fazer as vésperas. Eu ainda não me disciplinei muito bem a isso. Guardo o silêncio. Eu amo o silêncio. Aprendi a gostar do silêncio. E sou um rapaz privilegiado porque na minha casa eu tenho um espaço que eu determinei como o quarto das orações. E aqui eu me refugio e fico em silêncio, faço as minhas leituras, rezo ou simplesmente fico em silêncio. Deixo que Deus fale para mim. Escuto, tento escutar. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer como oblato. Se aquietar-se um pouco. Estar mais próximo ao Senhor, à sua palavra,
as suas atitudes. Um bom oblato, ele se transforma em gestos, em atitudes. E é isso que eu procuro fazer no meu dia a dia. Mudanças de hábitos, mudanças de gesto. Estar atento, estar à escuta, guardar o silêncio. Esses 35 anos me mostrou que Deus é muito generoso para comigo. Eu não ouço nem pedir nada a Ele. Ele tem me dado bênçãos todos os dias. E eu rezo a Ele, dando graças por todos esses benefícios, pela presença de vocês, pela saúde de vocês, pela alegria da minha família, pela união da minha família, pela presença dos meus sobrinhos, sobrinhos netos, amigos. Então não dá para isolar o que é a minha vida de oblato e a minha vida. Ela se tornou uma coisa só. Ela se tornou um caminho só para mim. Então, a oblação, ela é um caminho para chegar-se a Deus. E um caminho, às vezes, não tão fácil, que faz a gente querer desistir. Mas aí é que está. A força da fraternidade, a união dos irmãos, nos empurra, nos impulsiona um pouco mais a não desistir. Então eu peço, como sempre pedi quando eu coordenava vocês, estejamos sempre juntos. Façamos um pouco de esforço para mantermos unidos. Através das orações, através de uma chamada, através de uma mensagem. Porque ser oblato é tudo isso que vocês estão vivendo. Essa história de construção de si mesmo. Não importa, eu estou com 61 anos e estou me construindo ainda como ser humano. Eu não sou um ser pronto. E é através desta fraternidade, desses instrumentos que ela me dá, que me dá um rumo à minha vida espiritual. Dom Inácio trabalhou com a gente a maturidade espiritual. Então eu espero que cada um de vocês estejam firmes na proposta que fizeram diante do Senhor, naquele documento que vocês assinaram em cima do altar e que vem renovando anualmente. Que o propósito lá atrás assumido, ela seja constante no seu dia a dia. E agradeço imensamente o carinho de vocês e as orações que eu tenho recebido de vocês, né? E que Deus nos ilumine sempre e que possamos nos encontrar para partilhar um pouco mais
da nossa vida de oblação. Fiquem na paz do Senhor e que a Virgem Maria cubra com seu manto as nossas casas, nossas vidas, nossa família. E que o nosso Pai São Bento esteja sempre presente a indicar o nosso caminho. Obrigado, irmãos. Fiquem com Deus. Bom dia a todos. Irmã Virgínia, estou aqui para fazer a oração final. Um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bento, rogai por nós, tenham todos um bom domingo.